O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet. Nossas redes sociais também à sua disposição, ligadinhas no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, se você também preferir. E para falar das retransmissões, gente, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e depois pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 horas da noite. Nosso convite feito. A partir de agora, fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as suas redes. Interaja também fazendo perguntas aos participantes de hoje. É sempre pelo WhatsApp 973350038. 973350038. Chegou a quinta-feira e o nosso espaço aqui tradicional para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Eu sou Mauro Friesman e vamos conhecer os nossos convidados, participantes que vão tratar de todos os temas por aqui propostos hoje. Doutor Ricardo Prado com a gente, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Oi, Mauro. É um prazer poder estar aqui novamente, poder participar desse debate com os nossos convidados e poder conversar um pouco com o público ouvinte, que é sempre muito agradável. Também na bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, a doutora Rebeca Roberts, advogada, sócia da Arantes Roberts Sociedade de Advogados, com sede em São Paulo, em Tel Aviv e Lisboa. Tudo bem, doutora Rebeca Roberts? Bem-vinda mais uma vez. Olá, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde a todos os colegas de bancada, boa tarde a você, Mauro Friesman, que sempre conduz tão firmemente esse programa. Eu agradeço, aproveito o momento para agradecer o convite, na pessoa do ex-presidente, o doutor Ricardo Prado, que aqui está conosco, e na pessoa do doutor Roberto Liviano, que não está conosco, mas é sempre bom lembrar da figura do doutor Roberto, da importância que ele tem para o Ministério Público Democrático, no combate à corrupção também, temas que hoje falaremos e que diz respeito a toda essa luta que o doutor Roberto enfrenta todos os dias de forma a nos representar a todos os brasileiros. Obrigado, doutora Rebeca Roberts, pela presença. Também na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, o doutor Paulo Cavalcante, empresário, advogado, escritor, presidente da Associação Comercial da Bahia. O doutor Paulo Cavalcante está em Salvador para participar com a gente nesta edição. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo ótimo, obrigado, gente. É uma oportunidade estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Espero que seja bastante produtivo. Vamos lá. Obrigado, bom dia, boa tarde a todas, como falam, a todos. Vamos nessa aí. Vamos na máquina. Obrigado pela presença, doutor Paulo Cavalcante. Já já estaremos também aqui na nossa, já o nosso primeiro assunto para análise de todos os nossos participantes, o site Poder 360 colheu opiniões de alguns advogados sobre a prisão do general Braga Neto, ex-ministro de Jair Bolsonaro, nas investigações que apuram a tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022. Alguns especialistas disseram ao portal que não legitimam a decretação da prisão. Outros entendem que a prisão se justifica por causa de um novo depoimento prestado pelo tenente-coronel Mauro Cid, que permitiu uma reanálise da atuação de Braga Neto no suposto plano golpista. Enquanto isso, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, declarou que a prisão de Braga Neto constrangeu os militares e que não foi surpresa absolutamente para ninguém. Procurador Ricardo Prado, eu começo com o senhor a respeito desse tema, puxando um outro ponto. Quando da prisão do general da reserva Braga Neto, o ex-presidente Bolsonaro se manifestou dizendo como alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas. O ex-presidente Bolsonaro tem razão nisso, porque as investigações não estão concluídas. Ele se equivoca, não? Na verdade, Mauro, você não tem, embora você possa ter até formalmente a conclusão do inquérito, entendeu, né, que foi encaminhado para o Supremo, e que aguarda eventualmente o oferecimento da denúncia contra o general e as outras pessoas envolvidas,
Você tem diversos outros inquéritos, na verdade, em andamento, né? Quer dizer, não há uma investigação única. Se você tem várias frentes, na verdade, de investigação, porque você tem muitos fatos, né? É, Você tem desde do episódio da história da bomba lá no aeroporto de Brasília, você tem a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, né? Você teve os fatos depois de 8 de janeiro, né? Você tem agora essa história do plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro do STF. Então, quer dizer, você tem muitos fatos, na verdade, sobre investigação, entendeu? Quer dizer, uma delas foi concluído, um dos inquéritos foi concluído e encaminhado para o Supremo e aguarda agora a manifestação do Procurador-Geral da República para você ter a denúncia e o início da ação penal. Mas você tem diversos fatos, então você não tem conclusão final de todas as investigações, ainda você não tem, né? A alegação da ordem de prisão é de que houve uma tentativa do general de interferir na delação premiada do coronel, né? Que fez a delação, depois foi renegociar essa delação, porque houve fatos, na verdade, que ele não teria contado, né? E aí ele corria o risco de perder os benefícios da delação, e aí com isso ele acrescentou alguns fatos novos. E aí você tem o surgimento dessa história do plano de homicídio de algumas autoridades do país, né? Então, você tem realmente uma sequência de acontecimentos, você tem fatos mais antigos, né? Que é a reclamação de alguns advogados de que o fato não é contemporâneo, etc., aconteceu há mais tempo, né? Mas você tem também fatos novos, entendeu? Que é esse novo depoimento, esses novos fatos que vieram agora à tona mais recentemente, entendeu? Que eram ainda desconhecidos. Portanto, você tem também acontecimentos, você tem essa tentativa, um documento que foi apreendido que teria indicação de que o general tentou interferir na delação premiada, e aí estaria o problema da obstrução da justiça, né? E que seria a base, eventualmente, da decretação da preventiva, certo? Nós temos fatos que são extremamente graves, as acusações são extremamente pesadas, né? Envolve pessoas importantes do país, e, obviamente, isso tudo precisa ser julgado, apreciado com cautela, entendeu? Mas tem muitos fatos que são inescondíveis, né? Quer dizer, tem fatos que foram públicos, a imprensa cobriu, entendeu? Né? Então não dá para você negar, dizer que não existiu, não dá para você dizer que não existiu o 8 de janeiro, não dá para você negar que existiu bomba em Brasília, entendeu? Quer dizer, então há uma série de acontecimentos que realmente precisam ser processados e os Sim. responsáveis, obviamente, responsabilizados por suas responsabilidades, por suas culpas, né? Quero aproveitar agora para apresentar aqui, já está na nossa conexão, a Neivia Justas, jornalista, diretora de comunicação e conselheira consultiva, compondo também a bancada do Gente do MPD que fala de hoje. Neivia, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação sempre. Obrigada pelo convite, desculpem o atraso. Neivia, eu vou aproveitar que eu já te apresentei, vamos seguir aqui na sua análise a respeito do nosso primeiro tema, a prisão do general da Reserva Braga Neto, que gera discussão entre advogados, entre militares. O site Poder 360, vou contextualizar aqui novamente, né? Colheu opiniões de alguns advogados sobre a prisão do general, a respeito da tentativa nas investigações, né, que tratam aí da tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022. Alguns especialistas, ouvidos lá pelo Poder 360, disseram que não legitimam a prisão, a decretação da prisão, e outros entendem que a prisão se justifica. O seu entendimento a respeito disso, eu questionava no sentido do seguinte, com o procurador Ricardo Prado. O ex-presidente Bolsonaro, quando da prisão de Braga Neto, disse como alguém poderia ser preso por obstruir investigações já concluídas. As investigações não estão concluídas ainda. Então há um equívoco do ex-presidente. Eu tenho acompanhado, Mauro, esse episódio, né, desde o fim de semana, com uma curiosidade jornalística, jornalista que sou, né? Não tenho conhecimento jurídico para
para opinar tecnicamente, mas do ponto de vista de uma jornalista, é muito curioso acompanhar a cobertura da imprensa sobre o caso, porque as discussões que mais têm me chamado a atenção, elas dizem respeito à indignação, digamos assim, do exército, né, de você colocar um general numa prisão, e aí a prisão que é comandada por um militar que tem uma patente mais baixa do que a do general, e aí vem toda uma discussão do luxo com que ele está preso. Então, tem uma discussão paralela, muito curiosa em relação a isso, né? Me parece um pouco um desvio do cerne da questão, né? Como se a gente tivesse querendo desviar a atenção da audiência do que realmente importa, que eu tenho certeza que vocês já discutiram aqui, face à periferia, a assuntos periféricos, de perfumaria, como diria o meu marido aqui, que não acho que é o mais importante nessa discussão. Doutora Rebeca Roberts, sua análise sobre o nosso primeiro assunto. Eu ouso discordar do nosso ex-presidente do Ministério Público Democrático, com todo respeito, colocando mesmo, não só como advogada, mas como brasileira. Nós temos aqui uma prisão que foi decretada de forma preventiva, portanto, é uma prisão precária, é uma prisão que visa a conclusão, sim, sem dúvida nenhuma, nesse caso, eu estou de acordo, para que as investigações elas corram da melhor forma possível até o final. No entanto, o que justificaria e o que fundamenta, ao que eu tive acesso ao inquérito, as investigações e aquilo que tem sido divulgado na imprensa, é de que se trata, o fundamento está num fato ocorrido em 2023. Portanto, é um fundamento que não está no momento, não é flagrante, não está não é contemporânea à prisão decretada. E uma prisão cautelar, assim como toda prisão processual, é uma prisão, é algo excepcional. Não pode ser qualquer dúvida que eu tiver numa investigação, ainda que esta dúvida esteja pautada num fato antigo e não esteja mais acontecendo na ordem do dia, isso justificaria a prisão daquele que cometeu algo que justificaria a sua prisão à época. Nós não estamos falando de um momento atual, nós estamos falando de um momento que já passou. De fato, 8 de janeiro é uma data importante, todos os assuntos aqui retratados pelo procurador são assuntos que chocam o país, chocam não só o país, mas chocam toda a sociedade global a respeito do Brasil. A corrupção tem que ser sempre combatida da melhor forma possível, mas a gente não pode sair dos estritos limites legais que justificariam uma prisão cautelar. Essa é a minha opinião, e nós temos prazo. Eu encerro a minha fala. Obrigada. Doutor Paulo Cavalcante, a sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, a prisão do general da reserva Braga Neto, gerando discussão, portanto, entre advogados, entre os próprios militares, se é válida, se não é válida. Veja bem, gente, todos sabem que meu caso, eu sou uma pessoa que acredita na Constituição Federal Brasileira, né? Eu sou um recém-formado em Direito, né? Eu sou empresário, como disse, presidente da Associação Comercial da Bahia, e fui estudar Direito exatamente por causa das injustiças. E descobri, decepcionado, muito como cidadão brasileiro, que efetivamente eu tenho que concordar com a doutora Rebeca, que não se pode ter dois pesos, duas medidas. A gente vai ter que respeitar a legislação brasileira e principalmente nossa Constituição cidadã. A Constituição cidadã, a Constituição solidária, né? E a gente tem que entender, tem regra, tem procedimentos para que se façam as coisas. Prender o cidadão é um absurdo,
né? Você é o último instrumento que a gente tem. A gente não tem nem pena de morte. Então, você prende, tira a liberdade de alguém, expõe essa pessoa ao público, como essa pessoa pudesse, mais do que isso, como você falou, em um inquérito, em uma investigação. E você, não é só, Neívia, apenas o fato de ser perfumaria, porque ele representa uma instituição, como eu represento uma associação comercial, como as pessoas representam a associação do Ministério Público. A gente é público, a gente tem cargos também. Você não está prendendo apenas aquele indivíduo, que já é um absurdo, como a doutora Rebeca falou, efetivamente é um absurdo. Você não pode mandar prender preventivamente uma pessoa de um ato, você está falando lá de 2023, e essa pessoa tendo, inclusive, a notoriedade e a importância que ele tem. Pode ser qualquer um, pode ser, inclusive, na prisão que a gente tem de custódia, que o cara já foi pego roubando 3, 4, 5 vezes em flagrante, chega lá e a juíza libera, e respeita a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana temos todos nós. Então, essa é a preocupação que nós estamos tendo no Brasil. Nós estamos vivendo, sim, inquestionavelmente, qualquer um, que eu sou advogado, até eu, que sou estagiário, né, que eu tenho 8 anos formado só, sabe que nós estamos passando por uma crise bastante grave em relação à nossa legislação brasileira e à falta de segurança jurídica no nosso país. Essa é a minha opinião. Como pessoal, tá? Não é nem como da Sim, sim. associação comercial, é minha pessoal como cidadão brasileiro. Nívia, ainda nesse tema, eu quero me socorrer aqui da sua. Você é jornalista, então temos aqui a nossa veia apuradora, a nossa veia pesquisadora, né? Eh, eu fui atrás da informação, né? Porque foi dito que o general Braga Neto é o primeiro militar de alta patente, né? Preso no país. Ele foi preso, mas assim, num processo conduzido por civis, porque há na história, em 1922, Hermes da Fonseca, sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca, que também foi preso, ou seja, a gente tem outros episódios na história de militares de alta patente presos, enfim. Você me socorre disso? A gente que tem a veia pesquisadora, é isso aí, não é? Essa informação que eu tenho também, Mauro, mas como foi há 100 anos, mais de 100 anos, né, 1922, as pessoas têm uma certa preguiça de pesquisar, né, de ir atrás. E era um contexto muito diferente também, né? Então acho que talvez a cobertura tenha se fixado por todo o contexto ser muito distinto hoje. E trouxeram essa informação, mas eu também tinha visto que ele não era o primeiro, né? Mas acho que o escândalo é muito maior, né, no mundo que a gente vive hoje. Hermes da Fonseca, sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca, que conspirou contra o governo de Epitácio Pessoa, e sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República do Brasil em 15 de novembro de 1889, e que o episódio foi tido como um golpe, né? Enfim, alguns Uhum. historiadores tratam desta forma. Fato. Vamos lá. Próximo tema aqui para a gente tratar no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras aqui no programa Gente que Fala. Pessoal, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazidos pela Folha, mostram que o crime organizado faturou 56 bilhões e 900 milhões de reais em 2022, apenas com a fabricação de bebidas falsificadas. A reportagem da Folha destaca que este valor supera a receita da Ambev no mesmo período, que somou 46 bilhões e 600 milhões de reais. Esses dados são estimados pela empresa Euromonitor Internacional. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que o PIB, o Produto Interno Bruto do crime organizado, em 2022, tenha sido de 350 bilhões de reais, com cigarros ilegais, venda de combustíveis e lubrificantes, garimpo, roubo de celulares, tráfico de cocaína e crimes patrimoniais, além das bebidas falsificadas, como a gente destacou aqui, a partir desse levantamento feito pela Folha de São Paulo. O procurador Ricardo Prado tem uma PEC aí em andamento, elaborada pelo Ministério da Justiça para reforçar mecanismos de investigação. Essa PEC enfrenta a resistência, né, dos policiais, dos delegados, agentes, peritos da Polícia Federal, mas é o caminho, não tem outro senão a fiscalização. Eu acho que a questão da PEC é um pouco mais complexa, Mauro, na verdade, né? Você tem
um sistema federativo no Brasil, onde o sistema de segurança pública, na verdade, eles são estaduais, ele não é federal, tá? E a PEC, de uma certa forma, puxa para o governo federal algumas atribuições que seriam do Estado. Então, aí é que está a briga, o cabo de guerra entre os governos estaduais e o governo federal, certo? Tá? Então, aí você tem uma questão de discussão de poder de investigação e etc. e tal. Alguma coisa você justifica você passar para o governo federal, porque o crime muitas vezes não tem fronteira, né? Ele começa em São Paulo, segue pelo Mato Grosso, atravessa Goiás, vai até Minas Gerais, entendeu? Depois sobe para o nordeste do país, desce para o sul, vai para outros países, entendeu? Né? Então, você tem questões que realmente acabam sendo mais fáceis de você tratar a nível federal do que estadual, entendeu? Né? Mas isso gera uma disputa por poder, por receitas, por verbas e uma série de coisas. Então, não é uma questão muito simples de você resolver. Que a gente tem ainda um índice alto de ilegalidade em muitos setores, isso não há dúvida, certo? Tá? Eu acho complicado tratar isso tudo como crime organizado, porque você tem várias fontes aí, na verdade, de problemas diferentes, né? A questão do cigarro é uma, entendeu? Né? É um produto que tem uma tributação altíssima, então você tem desvio, na verdade, para poder viabilizar o negócio, entendeu? Né? Você tem a questão da bebida ilegal, me parece que é outra, né? Você misturar droga com isso já me parece que é um negócio que não pode ser misturado, embora todas elas tenham um efeito ruim para a saúde, entendeu? Né? Você tem graduações, né, de danos que você causa às pessoas e o próprio método de trabalho, etc., dos grupos é diferente, né? Certo? O tráfico de drogas, na verdade, ele teve um segundo problema adicional, que foi a história das milícias particulares, né? Quer dizer, a briga entre os traficantes gerou com que, na verdade, os traficantes tivessem, os chefes de quadrilha tivessem os seus grupos armados. Então, você tem, além da questão da venda da droga ilegal, você tem a questão relacionada com disputas de espaço, com homicídios, entendeu? Com crimes horrorosos e tal. Então, você jogar tudo isso no mesmo balaio, eu acho ruim, né? Eu acho que você precisa separar os problemas para poder achar a solução individual de cada um deles. Eu acho que esse é o primeiro ponto, entendeu? Né? Que a situação não é agradável, não é, entendeu? Mas também não sei se ela é tão horrorosa como se coloca. Eu tenho a impressão que os sistemas de computação que você está trazendo hoje estão levando a um maior controle da sociedade por parte dos sistemas de informática, entendeu, né? Certo? Se é o governo quem controla, se é a empresa privada quem vai controlar e etc. e tal, não sei. Mas que todos nós, na verdade, estamos sendo submetidos a um controle maior a partir dos novos sistemas de informática, isso eu não tenho dúvida, entendeu? Se isso vai resolver o problema da criminalidade, aí já não sei. O futuro dirá. Doutora Rebeca Roberts, temos aí, portanto, a PEC elaborada pelo Ministério da Justiça para reforçar os mecanismos de investigação. Essa PEC enfrenta resistências aí em vários setores, né? Dentro da segurança, dentro da segurança pública, enfim. Mas o fato é que o crime organizado movimenta aí o mercado ilegal, venda de combustíveis e o tráfico, o crime patrimonial. Eu apresentei os números aqui porque a gente está tratando esse tema em cima desses dados apresentados pela Folha de São Paulo, embora eu, particularmente, acho que a imprensa não deva falar desses números bilionários, dessas cifras, porque isso acaba crescendo o olho do vagabundo muitas vezes, né? Mas isso acontece e a gente precisa ter uma alternativa, aí uma forma de enfrentar o crime organizado. A gente tem que ir para frente dele, não ficar atrás sempre com eles na dianteira o, e o público correndo atrás, aí sempre atrás do prejuízo, não do lucro. O doutor Ricardo, ele fez uma análise abrangente, né? Vai ser difícil complementar. Aí vem na sequência o Mauro Friesman e traz essa outra visão, esse outro olhar sobre aquilo que vem sendo divulgado,
que também fica difícil a gente ampliar esses comentários. Porém, eu fiquei refletindo a respeito disso, e exatamente em cima desses números que nos chocam, né? São alarmantes, porque como é que essa venda se dá? Em grandes redes de supermercados, isso não é possível. Porém, são bilhões de reais em 2022. Superam o faturamento da Ambev. Então, imagino que seja online. E aí o doutor Ricardo falou que hoje a gente vive um sistema de informática novo e que, portanto, todos estamos sendo monitorados. Porém, então, se não é online, ou se não é fisicamente, se não é online, de que forma é? Eu acredito que seja online, eu acredito que essa nova sistemática ela deve sim passar a nos ajudar nessas investigações, sem dúvida nenhuma que o GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público, deve utilizar muito bem desse novo sistema de informática. A gente espera que use, a gente espera que consiga combater, porque existe uma rede, sem dúvida nenhuma, criminosa, que não passa só pela questão das bebidas, mas não vê limites nesse crescimento das organizações criminosas e no faturamento e na lavagem de dinheiro e etc, e etc. Portanto, é um tema, o crime fatura mais que Ambev na fabricação de bebidas, também nos reporta a ideia das questões tributárias que as empresas enfrentam no nosso país, sempre algo a ser, para que a gente fiscalize, para que a gente fique atento, para que, como as associações comerciais já fazem, divulga aquele impostômetro como algo crítico ao nosso governo, ao sistema brasileiro, a dificuldade de se empreender no país, a dificuldade do empresário, agora, diante do crime organizado também, ficar na formalidade e ajudar o país no seu crescimento, porque, no final, os impostos eles têm a destinação de ajudar o Estado e toda a sociedade no fornecimento daquilo que é necessário, como saúde, educação e etc. Nesse ponto, Neivia, a presença, né, do crime organizado no Estado, né, muitos se infiltrando na política para tentar trazer o crime organizado para os contratos públicos, enfim, coisas que a gente já tratou por aqui, não estão nessa reportagem da Folha, mas é mais um elemento também para a gente observar. Neivia. Sim, e tem um ponto, Mauro, que me atravessa profundamente, né? Eu acho que assim, quem consome os produtos falsificados que geram esses bilhões de reais? Eu vejo hoje lá no Ceará, meu estado de origem, o crime organizado tomando conta do estado, então é uma situação que fugiu de controle já há muito tempo no Brasil, né? Temos um poder paralelo aqui nesse país hoje controlado pelo crime organizado, mas eu vejo os líderes do crime organizado se infiltrando na alta sociedade, né? E financiando isso para os nossos filhos, para a gente, muitas vezes. E a gente, muitas vezes, consome de maneira, inclusive, consciente. Né? Eu não acredito, acho que no caso de bebida e cigarro, que faz mal para a saúde, não vou trazer esse ponto, mas quem aqui não conhece alguém que tem aquele aparelhinho de streaming que recentemente foi preso uma quantidade absurda lá na 25 de março, tudo produto falsificado, e eu conheço diretores de compliance de empresa que tem em casa, diretores jurídicos de grandes empresas que têm em casa e acha que está tudo bem, né? Então, o consumo de produtos falsificados é financiado por nós. E a gente fica nessa hipocrisia de achar, mas isso não é corrupção, isso não faz mal. Faz, olha aí o tamanho,
do volume de dinheiro que a gente está financiando, achando que é uma coisinha menor, né? Somando todos os pequenos consumos, olha o tamanho do dinheiro, olha para onde isso está indo, né? Isso não está nos levando para um lugar decente, para um lugar sustentável, para um lugar de futuro. E é a gente que está fazendo isso. Eu fico muito indignada com isso. Eu já falei aqui outras vezes do consumo de carteira de identidade falsificada, de compra de carteira de motorista, e é a gente que faz isso. Então, assim, ou a gente para de ser hipócrita e passa a agir conforme a gente prega, ou olhe para onde a gente está indo também, né? Então, fica aqui a minha indignação. A nossa, certamente o doutor Paulo também, doutor Paulo, essa questão, né? A sociedade consciente retroalimentando o crime organizado, por exemplo, com compra de aparelho de celular roubado, porque está baratinho. Quer dizer, o bandido vem, rouba o celular, primeiro ele extrai os dados para fazer golpe de Pix, aquelas coisas todas, depois põe um produto na praça para aquele que achar baratinho poder levar para casa. Vamos lá. Esse é meu tema, né? É exatamente a inteligência cidadã, né? E aí, isso é da minha conta, é exatamente o que eu pergunto, é reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora, que é como eu acredito que a gente vai transformar o Brasil, com atitude. Mas veja bem, é o que você falou muito bem, eu acho que foi muito bem. Nós sofremos de analfabetismo da inteligência cidadã. A gente não tem nenhum primário da inteligência cidadã. Nós, que eu falo sobre nós, eu estou incluindo nós, todos que estão nos ouvindo aqui e nós que estamos aqui nessa tela. Me perdoe a ousadia, tá? Mas eu estou falando de propósito. É que você falou, essa hipocrisia que você colocou, Neiva, e muito bem colocada por Ricardo também, quando ele fez abrangeu, é importante, fez aquela questão abrangente da informação, é isso mesmo. Eu participei agora, exatamente, no Instituto do Brasil, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, eu fiz parte do Grupo 6, eu estou tratando da reforma tributária, e a gente vendo lá exatamente a tentativa de trazer uma lei para uma formalidade do devedor quanto mais, quer dizer, existe o problema, todo mundo conhece o problema, e que sempre vai pagar uma minoria, que são os formais. Eles querem criar uma figura do devedor quanto mais para dizer que o combustível, que o cigarro, que aquilo outro, as empresas... Mas vamos lá, o fato, vamos raio-x do Brasil. Nós temos uma maioria, a verdade, IBGE, maioria de postos de trabalhos informais. O mercado que eles chamam, Fundação de Túlio Vargas chama de subterrâneo, tem mais de 1,7 trilhões de reais. Eu não estou falando de bilhões, trilhões de reais. Esse é um de mercado subterrâneo. Quer dizer que o mercado informal, que vocês falaram que vai, não, é o mercado informal, é o gás, é a cozinha, é o supermercado, é a padaria. Nós temos um mercado informal no Brasil maior do que o produto interno bruto da Suécia. São dados, não é meu, não. Isso é da Fundação de Vargas, são específicos. Então, nós temos a informalidade. Nós temos, por exemplo, aqui na minha área, Nordeste, 13 estados brasileiros, 3 estados do Nordeste, que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Nós temos aqui a informalidade maior do que aí, né? No Sul, a gente vai para uma média brasileira de 40 e poucos % de informalidade. O que é que eu dizer informalidade? É o que eu estou dizendo, nós somos minoria. Nós somos minoria. Então, não adianta a gente pensar no Estado Democrático de Direito, que essas pessoas vão ter sentimento de pertencimento, de unidade, se sentir pertencente à nação e vão saber até o que é votar. Recebe um voto, a obrigação de votar com 18 anos, sem ter feito um curso de primário. É como se você fosse um médico, com 18 anos de idade, você fosse obrigado a fazer uma cirurgia de olhos, sem você nunca ter visto nada de medicina. É o que acontece no Brasil, sua obrigação eleitoral, você vota, você tem que aprender, você tem que votar em alguém, sem você nunca ter visto falar em Constituição, de seus direitos constitucionais, nem suas obrigações. Então, a realidade dessa questão da informalidade, a realidade do crime organizado é exatamente isso. Você veja que envolve o Brasil como um todo, envolve o Brasil até na nossa política, até no nosso judiciário. Como você falou, nessa elite que você disse, que está participando desse crime organizado, dessas vendas de bebidas, cigarros e tal, está em todos os lugares, não está só para a nossa política também, está sendo financiada a nossa política. A nossa discussão que nós conversamos um pouco antes sobre essa questão da prisão, etc. e tal, da insegurança jurídica e da insegurança econômica que nós estamos vivendo, pessoal, não é possível, nós estamos tudo certinho, tem a ver com essa cultura, infelizmente, da nossa falta de inteligência cidadã, nosso analfabetismo de cidadania. E aí a gente precisa aprender a enxergar o Brasil como ele realmente é, como ele está ali. Essa é a realidade. Nós temos esse problema de não querer entender
que a informalidade é maior e esse consumo é feito pela informalidade, e está aí, o oportunismo faz parte da nossa cultura também. Mas para isso mudar, precisamos de educação, e educação cívica, ou seja, consciência cidadã, participativa transformadora. É por isso que eu disse a vocês que é bom vocês ficarem atentos a essa que eu estou conversando, depois que eu vou mandar para vocês de presente agora de Natal, para vocês cada um dos 2 livros, esse primeiro, o meu livro, e vou mandar o segundo, que eu lanço agora, que é Inteligência Cidadã, para que a gente entenda como é que a gente pode transformar o nosso país. É exatamente assim como nós estamos fazendo aqui, batendo nosso papo, discutindo, mas não deixando de enxergar o Brasil como ele realmente está e é agora. Essa é a minha opinião. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, às 5 da tarde, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Outra análise por aqui. O jornal Folha de São Paulo apurou também que a quantidade de denúncias de agressão cometidas por PMs em serviço em São Paulo, feitas à ouvidoria da polícia, aumentou 40% entre janeiro e novembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2023. Foram 170 registros contra 121. Esses dados englobam toda a gestão do governador Tarcísio de Freitas, que nesta semana nomeou o advogado Dr. Mauro Caseri como novo ouvidor da Polícia de São Paulo e que já apresentou insatisfação sobre a conduta de Tarcísio de Freitas em relação ao aumento da violência policial. Procurador Ricardo Prado, que a violência policial ou a criminalidade policial, se a gente puder tratar dessa maneira, tem trazido, qual é a razão disso tudo? Eu acho que você tem um problema sério aí, Mauro, entendeu? Né? Eu acho que você teve a divulgação de dados na mesma reportagem, dizendo, por exemplo, que o número de homicídios causados pela Polícia Militar o ano passado foi de 261 no estado de São Paulo, tá? Não estamos falando de Brasil, estamos falando só no estado de São Paulo, né? Já é um número alarmante, certo? No Brasil, isso aí cresce muito mais ainda. Mas de 261 que teria ocorrido no ano passado, dados até setembro, na verdade, foi a comparação. Ele subiu de 261 para 474, certo? Ou seja, teve um aumento de 81% nas mortes causadas pela Polícia Militar no estado de São Paulo. É um aumento muito significativo, certo? E esse aumento significativo vem a partir de um discurso de governo que, de certa forma, autoriza o policial a se exceder, certo? Então, o grande problema, na verdade, é isso, certo? A gente sabe que, infelizmente, é isso. O pessoal que está na base prestando o serviço, ele vai fazer o serviço de acordo com aquilo que está sendo determinado por quem está no comando, certo? Tá? E como você teve uma licença maior para o policial, entendeu? Né? Isso está dando resultado, né? A gente viu cenas alarmantes, entendeu? Né? A informática está aí agora de novo para não deixar a gente não ver, certo? Né? Quer dizer, o policial matando um sujeito porque furtou lá alguns objetos de limpeza no supermercado, né? Um policial jogando um outro cidadão da ponte, entendeu? Para dentro do córrego, né? Quer dizer, são coisas que você não espera, certo? Quer dizer, o policial está sendo contratado, está sendo pago pelo Estado para quê? Para trazer segurança para as pessoas e não para ser mais um elemento da insegurança. Quer dizer, a polícia não pode se transformar num elemento de mais insegurança, certo? Então, nenhuma morte é justificável, certo? O Estado não tem poder, não tem autorização na Constituição, o Paulo mencionou várias vezes aqui a nossa Constituição proíbe pena de morte no país, certo? Então, a polícia não tem licença para matar. Nenhum órgão do Estado tem licença para matar, certo? Tá? Quer dizer, existe uma justificativa, no caso de legítima defesa, que são circunstâncias muito peculiares, muito especiais, né, e que precisam ser avaliadas caso a caso, certo? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, entendeu? Né?
A Polícia Militar tem serviços muito bem prestados à população brasileira, né? As polícias todas, na verdade, têm serviços muito bem prestados à população brasileira. Você tem muitos policiais comprometidos com a segurança, comprometidos com o respeito do cidadão, certo? Então, quer dizer, a gente não pode generalizar, né? A gente fala, quando você fala de uma forma genérica, mas isso é sempre um risco, na verdade, certo? Porque você tem as corporações e as instituições, na grande maioria, na verdade, funcionando regularmente, tá? Então, né, quer dizer, nós temos, na verdade, que agradecer até os bons policiais, entendeu? O policial que está comprometido com o cumprimento do seu dever, com as suas obrigações, né, que traz segurança para a população, mas você também não pode deixar ser condescendente com abusos que estão fora do que, na verdade, a Constituição prevê, do que a nossa legislação prevê, certo? Então, isso precisa realmente ser ajustado, mas é uma questão que depende de um debate específico, né, para você fazer os ajustes que são precisos, né, Mauro? Entendeu? Né? O grande problema de discussão hoje é a questão da política de segurança pública, certo? Quer dizer, a repressão ao crime justifica você matar mais pessoas, entendeu? Eu acho que não, certo? Você precisa combater, você precisa reprimir a criminalidade, mas isso não justifica matar mais pessoas, né? Neiva, vamos fazer aqui uma análise paralela e sem nenhum trocadilho em relação ao termo paralelo, porque a gente também tratou aqui no Gente que Fala recentemente sobre a criação da ouvidoria paralela aqui no estado de São Paulo, ligada à própria Secretaria de Segurança Pública, eh, e em contraponto ao que a gente conhece, né, do trabalho independente feito pela Ouvidoria das Polícias de São Paulo. E essa situação é meio esdrúxula, meio esquisita, porque tem aqueles que dizem que você não precisa de uma ouvidoria independente se você tem a Corregedoria da Polícia Militar para fazer o trabalho de investigação e de apuração dos excessos da violência policial. A notícia inteira, né? Aliás, o contexto inteiro ele é muito esdrúxulo, muito esquisito, Mauro. A própria notícia que a gente está analisando aqui, ela tem várias entrelinhas que dava para a gente discutir aqui por uma hora, né? Então, ontem eu vi o antigo ouvidor, uma fala estranhíssima na imprensa, dizendo que tinha virado inimigo público do governador, né? E o antigo ouvidor, eu entendi que ele foi nomeado antes do governador Tarcísio assumir, né? É um homem negro. E aí parece que tira o ouvidor porque aumentou o número de denúncias, né? É uma coisa muito estranha, né? Então, e aí o outro entra de uma lista tríplice que foi o terceiro votado. Terceiro. Ao mesmo tempo, o que entrou é do PT, tem um histórico, né, que não o desabona, ao contrário, está ligado ao movimento dos direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de atributos muito positivos, mas aí já entra dizendo que não concorda ou criticando a postura do governador. É tudo muito esquisito, tudo muito esquisito. O fato é que, como o doutor Ricardo disse, a gente está vendo de uma maneira assustadora todos os dias cenas medonhas de violência policial. Ontem eu estava assistindo o noticiário uma cena que para mim foi muito chocante, lá em Paraisópolis, uma policial chutando um homem que estava rendido, deitado no chão. Ela vem, ela começa a chutar. Uma mulher policial. Não entra na minha cabeça. Qual é a necessidade daquilo? Né? E um outro gritando, dizendo: para, senão eu vou te matar. Como dizia a Aline lá na Globo News, se você não estivesse vendo a cena, você ia achar que era um bandido falando e não um policial, né? Então é tudo muito estranho, é tudo muito estranho, mas assim, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Eu faço votos de que esse novo ouvidor cumpra o papel dele de maneira íntegra, e que não tente mascarar nada, nem tente interferir no que a gente está vendo, que está sendo evidenciado, né?
Para o próximo tema, rapidamente aqui, o tempo já está correndo, para falar o seguinte, tem uma blitz do Ministério Público Federal contra a corrupção nas emendas parlamentares, e isso já levou à abertura de 234 procedimentos em todo o país para mapear os recursos liberados pelos deputados e pelos senadores. O Ministério Público Federal cobra de prefeitos e governadores a apresentação do número da conta bancária para onde o dinheiro da emenda foi transferido, além dos dados finais de onde a verba foi gasta. As apurações começaram por determinação do ministro do STF, Flávio Dino. Onde a gente pode chegar com esse trabalho, doutora Rebeca Roberts? Bom, Mauro, eu gostaria de comentar a notícia anterior, antes Sim, de falar a respeito disso, porque a gente tem no escritório a defesa dos policiais também. Essa é uma área, eu sou sócia do escritório, eu não coordeno essa área, mas os policiais, eles também, eles estão do nosso lado. Os policiais, se eles passam para outro lado, de fato, eles são bandidos, devem ser tratados como bandidos, ou fazem parte do crime organizado de alguma forma, aquela pessoa que está fardado de policial e não a corporação da polícia em si. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento significativo, sim, no número de denúncias por violência policial. Esse crescimento não pode ser ignorado, de forma alguma, que foi colocado, pois reflete um problema sério no âmbito da segurança pública e da proteção dos direitos fundamentais. A polícia, como instituição essencial do Estado, deve atuar de forma eficiente, mas sempre dentro dos limites da lei. Assim como o Estado juiz, a polícia, na mesma forma, respeitando a dignidade humana. Entretanto, é importante observar que essa problemática não deve ser tratada de forma isolada. O Brasil enfrenta desafios graves relacionados ao crime organizado, como a gente já tratou aqui, que muitas vezes atua de maneira integrada às comunidades, explorando vulnerabilidades. Nesse cenário, a atuação policial se torna ainda mais complexa. A gente precisa investir nas corporações policiais, não é apenas uma necessidade, mas é a estratégia do Estado de Direito. Isso aqui salta aos olhos como a gente fala menos a respeito disso do que da violência em si, e não investiga por que essa violência vem acontecendo. A gente tem o Código Penal Militar, a gente tem o Código de Processo Penal Militar, o militar ele é tratado de forma diferente, a disciplina, a forma como ele atua, tudo isso pode ser muito bem criminalizado. O policial em si, ele também, ele é o último braço do Estado de Direito. Não é fácil enfrentar todos os dias aquilo que ele enfrenta. Imagine cada um de nós que tem muito a perder enfrentando o crime, que não tem nada a perder no dia a dia no embate corporal. Não é simples. Eu já lecionei para uma sala só de sargentos há um tempo atrás, também dei aulas em curso de formação das polícias e sobre violência do Estado, sobre e outros assuntos mais que envolvem o dia a dia do policial, que na verdade ele é esse braço do Estado, e a questão psicológica que eles enfrentam é realmente muito grave. Atuar no embate do crime organizado todos os dias não é responsabilidade exclusiva da polícia, mas de todo o sistema de justiça criminal. Exige investimentos sociais para atacar as causas da criminalidade, proporcionar alternativas às populações vulneráveis. Precisamos de um equilíbrio, uma polícia forte, bem preparada, supervisionada, aliada a políticas públicas que combatam as desigualdades que alimentam a criminalidade. A gente tem que olhar sempre esses dados de forma a não se esquecer da necessidade de repreensão e da proteção de direitos, para que a sociedade conviva num todo harmonioso, paz e justiça. Mas realmente eu me preocupo muito em a gente só colocar luzes nessa questão dos excessos cometidos pela polícia, que, como o doutor Ricardo falou, é algo que não reflete toda a corporação em si, mas que deve ser, sem dúvida nenhuma, combatido. Então, eu peço desculpas, mas eu precisei falar a respeito desse tema. Eu termino minha fala aqui. Obrigada.
Deixa eu seguir aqui, doutor Paulo Cavalcante. Vamos tratar então dessa questão do Ministério Público Federal fazendo essa blitz, né? São 234 procedimentos abertos no país para mapear os recursos liberados das emendas dos Vamos deputados, lá, gente. senadores. Eu, como Sua sempre, análise, bem breve. chamo a atenção para a gente das informações. Veja como é interessante. As notícias vêm assim. Tantos milhões de reais, tantos bilhões de reais foram para o crime organizado e informal, mais do que a BEB. O pessoal tem dados. Tantos milhões de reais foram das emendas do Nabrits para encontrar e estão sendo investigados 200 e tantos casos. Tantos casos. É interessante como a gente sabe, ou tem alguém que tem uma informação precisa de quantos bilhões são, que vai para a informalidade, quantos milhões da PIX. Nós temos tudo na nossa Constituição Federal Brasileira também. Inclusive a transparência, né? Artigo 37, não é isso mesmo? Nossa Constituição, tudo a gente encontra lá. É engraçado isso, quando a gente não conhece isso, eu vou repetir. Né? Essa semana eu fiz uma coisa legal, eu peguei e botei as ODS, né? As do Pacto Global, as 17 ODS, e botei em cada quadrinho daquele exatamente a fundamentação jurídica da Constituição Federal, já prevendo isso há 36 anos atrás. O pessoal ficou, pô, Paulo, você me deu um tapa na cara, como é que eu nunca pensei nisso? Precisou 2015, a ONU, para vocês falarem em ODS e falar em questões que a nossa Constituição já traz, todas essas ODS e tudo mais do que isso há mais tempo. Mas vamos lá. É isso que eu estou dizendo. Nós temos a questão da transparência, nós temos a questão exatamente desse incômodo, como eu disse antes, também falei do fundão eleitoral, das emendas, de passar o dinheiro e passar o dinheiro. Aí tem escândalos piores do que esse, que é escândalo de deputados ou senadores passando para o primo, para a construtora do primo, dinheiro que vai da emenda, e lá vai a gente falando sobre isso aqui. E vamos no do policial. Nós estamos vivendo uma crise imensa em nosso país, principalmente pela falta de educação. Volto a dizer, nós estamos vivendo um país. Naquele dia que a gente estava sempre conversando para participar desse programa, acabei de falar com vocês, quando eu cheguei na frente do hotel aí, né, em Ibirapuera, eu fui assaltado, levaram meu celular. E nessa hora, minha querida amiga ali, Nívia, quando você é efetivamente assaltado por um cara que mete o revólver na sua cabeça e leva o que é seu, eu tenho certeza absoluta que talvez se eu tivesse, que é ser humano igual a gente, tivesse fardado, tivesse pego aquele cara, talvez eu estivesse chutando ele também, entendeu? Porque é uma sensação horrorosa de impotência que a gente sente. Então, o policial também é ser humano. Voltando à questão, para a gente não se estender muito, é que eu falo, a questão do PIX, da Blitz, é uma obrigação nossa. É obrigação nossa fiscalizar, nosso Estado está aí para existe para isso. Nós temos que querer saber, sim, temos que investigar, sim, temos que procurar mais transparência, que é o problema sério do nosso país. Nós estamos com problema de insegurança jurídica, nós temos com problema de educação, é gravíssima, e falta normalidade. Virou normal ser ladrão, roubar o celular, é vítima da sociedade. Essas questões precisam mudar. Nós temos uma crise cultural imensa e precisamos transformar ela. É por isso que eu acredito que nós só vai transformar com a participação nossa. Pessoal, perguntas da nossa audiência, uma para cada um aqui. Eu vou pedir 20 segundos para cada resposta para a gente conseguir fazer as 4, tá? O doutor Paulo está falando, eu vou com o senhor então. O Vitor está com a gente, ele quer saber qual é o peso da porcentagem do cacau na economia baiana, doutor Paulo Cavalcante. Diga a ele que nós estamos exatamente já em outra fase. Cacau deve ter sido mais ou menos lá para. Estamos recuperando, inclusive, depois da bruxa, depois nossa questão hoje mais é soja, nós estamos com o oeste baiano importantíssimo na economia brasileira, não é só aqui, não é só na Bahia, mas no Brasil. Nós temos um oeste riquíssimo, um dos maiores produtores. E o cacau está tentando se recuperar agora, não tem expressividade quase nenhuma, está atrás da indústria química nossa também, tá? Até do petroquímico, ela vem atrás do comércio, nós estamos precisando recuperar. Tem importância com isso também. Procurador Ricardo Prado, em 20 segundos. O Jaime também está com a gente. Valeu, Jaime, sempre aqui participando e fazendo as perguntas. O que pode ocorrer com o juiz quando ele determina a condução coercitiva com fins políticos? Ele pode responder por abuso de autoridade, né? Isso qualquer juiz, qualquer autoridade, na verdade, que exceder as suas funções pode eventualmente responder, seja administrativamente, seja criminalmente, por abuso de autoridade, se houver a caracterização realmente de que isso foi desvio de função, né? Porque
Você tem uma série de circunstâncias que justificam esse comportamento e há outros onde você não justifica. Então, precisa ver o caso concreto. Mas é um prazer poder falar com o senhor Jaime mais uma vez. Legal. Muito obrigado, Jaime, aqui pela presença. A doutora Rebeca, o Iago também com a gente. Após os conflitos, após o fim dos conflitos, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, poderá ser acionado pelo Poder Judiciário? Bem breve, 20 segundos no máximo. O Benjamin Netanyahu, ele realmente é uma pessoa polêmica em Israel, de ambos os lados, tanto do lado do próprio Estado, quanto do lado da sociedade, e, sem dúvida nenhuma, ele pode ser, sim, tanto do ponto de vista do Poder Judiciário global, e aí a gente está falando dos órgãos da ONU, o Tribunal Penal Internacional, assim como internamente dentro de Israel. Nívia, poucos segundos, o Natan te pergunta qual está sendo o papel do jornalista brasileiro nas redes sociais. Aí ele coloca assim, sempre lembrando que fofoca não é jornalismo. Eu acho que a gente tem um papel fundamental e a gente está explorando pouco, né? Então, é importante que os jornalistas raiz, como eu e você, Mauro, que a gente se posicione mais, que a gente traga mais debates, que a gente protagonize essa história, porque a gente está fazendo menos do que a gente poderia e deveria. Tudo bem. Muito bem, gente. Ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, e esse nosso espaço sempre reservado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, e o agradecimento aos nossos participantes, Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, Neivia Justa, jornalista, diretora de comunicação e conselheira consultiva, doutora Rebeca Robert, advogada, sócia da Arantes Robert Sociedade de Advogados, que tem sede em São Paulo, Tel Aviv e Lisboa, e Dr. Paulo Cavalcante, empresário, advogado, escritor, presidente da Associação Comercial da Bahia. Gente, muito obrigado pelas presenças, boas festas a todos, muita saúde, muita alegria em 2025. Claro, prosperidade, a gente se vê numa próxima oportunidade. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você, internauta, espectador, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Um abraço, tchau, até lá.